Amém, queridos, boa noite, graça e paz de Jesus, amém? Que alegria estar aqui com vocês. Ontem foi muito bom, muito especial, e nós dedicamos ontem um tempo assim maior para a palavra e um tempo menor para o momento de oração final. Hoje nós devemos fazer o inverso, ok? E a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês é uma palavra bem objetiva, e ela traz um grande entendimento. E eu quero começar fazendo uma pergunta, sabe aquelas perguntas retóricas? Perguntas que já sabemos da resposta. Eu vou fazer uma pergunta dessa para vocês. A pergunta é a seguinte: quem é que acha, quem é que acredita que o Espírito Santo é fundamental e insubstituível no reino de Deus? Levante suas mãos. Ok. Tá, se o Espírito de Deus ele é fundamental de fundamento, de base, se ele é fundamental e insubstituível, aí eu tenho outra pergunta, a pergunta que vai nortear a minha palavra. Até onde um homem pode ir sem o Espírito Santo? Veja bem, se o Espírito de Deus é fundamental, se o Espírito de Deus é insubstituível, até onde você acha que um homem pode ir sem o Espírito Santo? O que vocês acham? Sejamos honestos. Veja bem, se ele é importante, se ele é fundamental, se ele é insubstituível, até onde um homem pode ir sem o Espírito de Deus? Aí vou ser mais específico ainda na minha pergunta. Até onde você pode ir sem o Espírito de Deus? Até onde o teu ministério pode ir sem o Espírito de Deus? O que é que você acha? E aí, pastor? Até onde um homem pode ir sem o Espírito Santo? Até onde eu, pastor Ribinha, posso ir sem o Espírito de Deus? Até onde o meu ministério pode ir sem o Espírito de Deus? Eu sei que no inconsciente coletivo de todos nós está uma resposta aqui: a lugar nenhum. Não é verdade? Não é a resposta que está implodindo na cabeça da gente? Até onde um homem pode ir sem o Espírito Santo? A lugar nenhum. Pois é, era também o que eu achava, até o Espírito Santo me mostrar essa palavra. E essa palavra, ela antes de tudo me confrontou muito, porque se você me fizesse essa pergunta antes dessa palavra, eu responderia exatamente isso: a lugar nenhum. Claro que lugar nenhum. E aí nós iremos começar a nossa palavra falando de dois homens que tiveram semelhanças nos seus ministérios, lideraram a mesma geografia, pelo mesmo tempo de ministério, e foram contemporâneos também: Davi e Saul. Davi e Saul, dois homens que lideraram a mesma geografia, Israel, pelo mesmo tempo, 40 anos, e ambos erraram, ambos falharam. E se você for colocar em uma balança, se é que existe essa balança, se pudéssemos colocar em uma balança, quem errou? Qual foi o erro mais grave? O de Saul ou o de Davi? O de Davi. Davi cometeu um homicídio, Davi cometeu um adultério. E eu já tive uma sensação horrível, e quero confessar a vocês, eu já tive a sensação, a vontade de rasgar 2 páginas da Bíblia. Eu sou um leitor das Escrituras, um amante das Escrituras. E certa vez eu lendo a Bíblia, eu senti vontade de rasgar 2 páginas da Bíblia. Quais foram elas? A página do homicídio e a página do adultério. Porque eu pensei comigo, se eu retirasse essas 2 páginas da história de Davi, a história de Davi seria uma história perfeita. E Deus disse assim para mim: meu filho, aqui está a questão. Eu
permiti que essa história estivesse na Bíblia, porque quem relatou, quem escreveu, poderia nem falar desse fato. Mas por que está escrito na Bíblia o erro de Davi? Para mostrar para nós que enquanto nós estamos heroizando os humanos, Deus está humanizando os heróis. Deus está dizendo para nós que os heróis tinham suas criptonitas, tinham suas fragilidades, sujeitos às mesmas paixões que nós. E quando nós pegamos a vida de Davi e a vida de Saul, é claro que o pecado de Davi foi menor, ou foi maior, porque foi um fato irreparável. Mas o interessante é que Deus chama Davi de homem segundo o meu coração, após o erro. E nós sabemos, quem lê a Bíblia sabe que Saul foi exatamente o oposto. Por que isso? Eu quero que você pegue a sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 21. Atos capítulo 13, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. Quantos anos Saul reinou? 40 anos. Em qual geografia ele reinou? Em Israel. Agora vamos para 1 Reis, texto do Velho Testamento. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. Olha que interessante. Davi também reina em Israel 40 anos. Agora, qual foi a diferença? Olha aqui para mim, o cerne da minha palavra está na informação que eu vou te dar agora. Já sabemos que Saul reinou 40 anos, que Davi também reinou 40 anos. Sabemos que Davi reinou em Israel e Saul reinou em Israel, ambos erraram. Mas qual foi a grande diferença entre os dois? A diferença é que os biblicistas pegaram os fatos descritos na Bíblia e os submeteram a uma ciência chamada cronologia. E quando eles submetem aos fatos bíblicos a cronologia, eles chegaram a uma conclusão. Qual foi a conclusão? É que Saul reinou 40 anos, vírgula. Dos 40, 8 no Espírito, 32 sem o Espírito Santo. Preste atenção. Os biblicistas provam que Saul reinou 8 anos no Espírito. 32 anos do seu reinado foi sem o Espírito de Deus. Portanto, isso contraria o que eu achava. Eu achava que um homem não poderia ir muito longe, não podia ir muito longe sem o Espírito de Deus. Mas quando eu me deparo com essa realidade, eu quero que você entenda: o homem pode ir mais longe do que você imagina. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Os mesmos biblicistas dizem que Davi não conseguiu passar um ano sem o Espírito Santo. Então a diferença não é se você pode ou não pode ir sem o Espírito, mas é se você decide ir ou não sem Ele. É o que Moisés fez. Moisés disse: Senhor, não me deixa continuar, eu não quero ir, eu não quero, eu até posso, mas eu não quero ir sem o Teu Espírito Santo. Quem está me entendendo? Queridos, e quando Deus mostrou essa palavra, eu comecei a lembrar de um fato. Há muitos anos atrás, eu tomei conhecimento dessa história. Um homem que
quando completou 40 anos de ministério, quando ele completa 40 anos de ministério, o ministério com resultados, o ministério com conquistas, depois de 40 anos de ministério, descobriu-se que durante 30 anos desses 40, esse homem tinha uma vida dúbia. Ele tinha uma vida paralela. Ele tinha amantes, casos de amor. Como que um homem consegue, durante 30 anos, liderar uma igreja, batizar? Eu fui batizado por essa pessoa. Como é que alguém consegue durante 30 anos ministrar, ganhar e plantar igrejas? 30 anos. Então, queridos, eu e você, a gente pode ir mais longe do que a gente imagina, e aqui está o risco. Vocês conseguem entender o quão preocupante é isso? Eu lembro de um pastor que é uma referência no Brasil, o pastor Abe Uber. O pastor Ildefonso esteve lá com a gente na igreja dele. O pastor Abe, quando garoto, ele teve um problema na área sexual. Mas era um problema assim, ele tinha um problema com masturbação. E se você for pôr na balança um adultério e uma masturbação, mas o que ele fez? Ele chamou seu líder na época, confessou e disse: eu tenho um problema e eu quero vencer isso. Eu não me sinto digno de estar à frente de uma obra. Cuidem de mim. E ele foi cuidado. E hoje, quem é o pastor Abe? O pastor Abe é hoje uma das maiores referências desse país. Sabe por quê? Porque confessou uma fraqueza. E quem confessa fraqueza não confessará fracassos. Tem muita gente não querendo confessar suas fraquezas. Querido, se você não confessar sua fraqueza, você vai confessar seu fracasso. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Abe poderia continuar, mas o que distinguiu o pastor Abe é que o pastor Abe decide: eu não vou continuar, eu não quero. Então a questão, irmão, não é até onde você pode ou não pode ir, seu espírito, é até onde você decide ir. Porque você pode ir muito longe, eu posso muito longe, e podemos ter resultados extraordinários, porque o homem tem um potencial que é intrínseco, que é inerente a ele. Ele tendo ou não tendo o Espírito de Deus, ele tem um potencial. Escute bem, eu vou te mostrar dois textos. Esses dois textos vão mostrar para nós a diferença entre Davi e Saul. Pegue sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Aleluia. Capítulo 15, na verdade, desculpa. Capítulo 15, versículo 30. 1 Samuel 15, versículo 30 diz assim: então disse Saul: pequei. Olha aqui, ele está reconhecendo: pequei. Eu sei que eu pequei. Agora honra-me, porém, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Vocês estão entendendo o que Saul está dizendo aqui? Saul está dizendo assim: tá bom, eu pequei, mas eu quero o seguinte: eu quero que você me honre diante das pessoas. Sabe por quê? Porque eu não posso perder o meu ministério. Eu não posso perder o meu ministério. Então me honra, Samuel. Tá, eu já entendi, eu errei, beleza. Mas eu te peço uma coisa: eu não posso de maneira nenhuma que esse povo me veja diferente. Eu quero ser honrado diante deles. Eu não posso perder meu ministério. Isso aqui é Saul. Qual era a preocupação dele? Com o ministério.
Vamos ver Davi? Vamos ver Davi agora. Salmo 51, clássico salmo, que ele relata, que ele confessa, que ele pede ajuda. Salmo 51, versículo 11. Diz assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha o que Davi está dizendo aqui. Davi comete o erro e Davi diz assim: eu só te peço uma coisa, que o Senhor não me retire de tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Qual era a preocupação de Davi? A preocupação de Davi era com Deus. Davi não estava preocupado com a sua reputação, Davi estava preocupado com a sua integridade. Reputação é o que as pessoas pensam sobre nós, integridade é quem Deus sabe quem somos. A preocupação de Saul era com a sua reputação, Davi não. Eu lembro um dia que eu estava ministrando na escola Bapai, e eu tive uma experiência incrível na escola Bapai. Teve um dia lá, foi assim, maravilhoso. Eu saí para um lugar, fiquei sozinho lá pensando, meditando, e eu vi uma cruz de madeira começando aqui. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha observado o que eu vou falar agora. Talvez vocês já, eu não, até aquele momento. Eu nunca tinha me atentado para um fato simples, bem simples, de que a cruz é formada de duas hastes. Uma haste vertical e uma haste horizontal. Tá. E naquele dia eu me dei conta que uma das duas hastes é maior do que a outra. Essa haste, a haste vertical, é maior do que a haste horizontal. Você sabe por quê? Porque essa haste representa o meu ministério. O meu ministério é com as pessoas. Mas essa haste representa o meu sacerdócio. E o meu sacerdócio é com Deus. Qual é o problema? É que tem gente que está invertendo a cruz. Tem gente que está dando mais valor para o seu ministério do que para o seu sacerdócio. A cruz está errada. A cruz de Cristo é essa, bem aqui, ó. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Outra coisa interessante, essa cruz é uma cruz bonitinha, compactada, mas uma cruz rústica. Como é que ela funciona? Essa haste menor, ela é presa, fixada na haste maior. Por quê? Porque o meu ministério depende do meu sacerdócio. O meu ministério está sustentado. Se eu tiro essa haste, o meu ministério cai, fica fraco, fragilizado. Queridos irmãos, eu disse que eu iria caminhar com vocês hoje de uma maneira muito profunda e uma revelação. Nós vamos já chegar nela. Lembra de Babel que eu falei ontem? Nós vamos caminhar de forma muito profunda nessa história de Babel. Até onde nós podemos ir sem o Espírito Santo? Mais longe do que a gente pensa. Eu posso pastorear uma igreja de 3.000 membros como eu tenho hoje. Eu posso pregar no Brasil, eu posso escrever livros. Eu posso fazer tudo isso sem o Espírito Santo. Mas um dia, nós seremos provados pelo fogo. Aqui está a grande questão. Muitos homens que estão sendo aplaudidos na terra estão sendo reprovados pelo céu. Eu nunca esqueci do dia que Deus falou comigo sobre Nicodemos. Coisa muito simples. Vocês conhecem a história de Nicodemos, né? João 3. Jesus disse para aquele homem, um homem altamente religioso, um homem dado à religião. Estou falando de um bêbado, não estou falando de um adulto, eu estou falando de um homem da religião. Ele era um cara da religião. E Jesus disse para ele assim de cara, de pronto: você tem que nascer de novo. A coisa se torna interessante quando você entende o que significa a palavra Nicodemos. A palavra Nicodemos é uma palavra composta. Nico, de onde vem Nike,
e demos, de onde vem democracia. Demo é povo. Nike significa conquistador. Quando você junta as duas expressões, você tem uma expressão: aquele que conquistou o povo, aquele que conquistou as pessoas. Só que aquele que tinha conquistado as pessoas não tinha conquistado o quê? O reino de Deus.